Sabe aquele clichê do futebol que vença o melhor? Infelizmente tem acontecido muito nos jogos do Grêmio. Fim de jogo no Couto Pereira em Curitiba, Grêmio 0, Internacional 1. Perdemos mais uma. É a sexta derrota seguida no Brasileirão, né? Dessa vez um Grenal em casa, entre aspas, mas em casa, né? O fator local de alguma maneira existia e o Grêmio amarga uma derrota, mais uma, né? Que afunda o Grêmio no Z4. O Grêmio que pode virar lanterna se o Fluminense somar algum ponto na sua partida. Então, é óbvio que tem muita coisa errada. É óbvio que a gente precisa falar disso e é óbvio que tá todo mundo, não sei se apavorado já, mas no mínimo preocupado, né? Eu tô preocupado, eu confesso que, embora sabedor da fragilidade do elenco do Grêmio, eu tinha esperanças de fazer um crime em alguma Copa, né? Ganhar o Brasileirão já é mais difícil com esse elenco, mas de repente até brigar no topo. Bom, brigar no topo do Brasileirão, esquece, né? Tá muito. É um cenário muito distante hoje. A gente tá numa briga que é lá embaixo e que tá se consolidando lá embaixo. O que significa que se a gente não ganhar nenhuma Copa, não tem Libertadores ano que vem, né? É uma grande tendência. Mas isso acaba sendo até o de menos, porque hoje nós convivemos com um risco maior, pior, que é de uma Série B. Acho que não vamos cair, acho que não é para tanto, mas hoje a realidade está posta dessa forma. Aí a gente, gente, eu tenho que tocar um pouco no assunto Renato barra quinta série, porque o Grêmio tem uma grande quinta série, principalmente no Twitter até, eu não sei se isso é uma realidade que se alastra para outras redes sociais e para as ruas e tal, mas assim, cara, tem uma galera defendendo o Renato, né, perante qualquer circunstância e tem, eu acho que os mais chatos, na verdade, são os anti-Renato, cara. Porque primeiro que assim, ó, tu ser anti-Renato, sendo gremista, já não me entra na cabeça, sabe? Porque uma coisa é tu criticar o treinador, até mesmo querer que ele saia, não concordar com nada que ele faz, beleza. Mas tem uns termos, tem umas críticas num tom, de uma forma, sendo para o Renato, cara, que eu acho surreal. Mas enfim, vou ter que entrar um pouco nisso, porque é um assunto bem ou mal, né? Os gremistas também cobram do Renato. Eu, neste canal, dei a maior parcela de culpa da derrota pro Fortaleza para o Renato. Né? Eu critico o Renato direto, né? Mil coisas eu discordo dele, acho que ele tem algumas limitações também, já falei, blá blá blá. Eu, inclusive, virei esse ano, ou acabei o ano passado, falando que eu era favorável a uma troca de treinador. Eu achava que talvez fosse benéfico ao clube, né, dar esse passo, essa oxigenada, quem sabe, né, um Voivoda ou sei lá, aqueles nomes que às vezes a gente fica namorando ali e comentando. Mas assim, gente, tá, não trocou, beleza, seguiu, a gente sabe dos problemas e dos méritos do Renato também. Não dá pra jogar, esse Renato. Não, ele tem muitos méritos, ele é um bom treinador, né? Agora, depois de 6 derrotas seguidas, o balanço que eu faço é o seguinte: é óbvio que é um cenário pavoroso no qual a gente consegue observar dedo do técnico em alguma medida. Não dá para isentar um treinador de um clube do tamanho do Grêmio de 6 derrotas seguidas na Série A, por mais que tenha rolado as enchentes e tudo mais, e desfalques, a gente sabe de tudo, mas são 6. Não é uma, não é duas, não é três, não é quatro, não é cinco, são 6. 6 derrotas seguidas. Teve uma com reservas e tal, mas enfim, ainda assim é um quadro pavoroso no Brasileirão. E tem dedo do Renato aí, tem erros do Renato aí. Só que, gente, aí eu volto pro meu antepenúltimo vídeo, ou para vídeos de outras épocas, porque assim, a gente não pode dissociar as coisas, a gente não pode achar que tudo é binário. A culpa é do Renato ou é da direção. Não, o Renato pode errar, mas eu acho que ele tá errando num contexto bizarro, cara. A gente jogou hoje, eu já vou falar disso, com o Rodrigo Eli no ataque.
Ah, é culpa do Renato, vai passar pano pro... É culpa do Renato. Eu também acho que ali o Renato foi um pouco maluquinho, ou talvez quis passar uma mensagem, um recado mais explícito para a direção, né? Um recado que vai além dos gabinetes, um recado público, né? Simbólico. Pode ser. E pode ser que alguém discorde que o Renato não pode fazer isso utilizando o Grêmio. É um absurdo botar o Eli de atacante. Só que, cara, o nosso elenco é tão fraco, é tão limitado, que se tu pega o Flamengo, se tu pega até o Inter, se tu pega o... Não vamos pegar o Flamengo e o Palmeiras então, mas vai lá, tu pega o São Paulo, se tu pega clubes grandes do tamanho do Grêmio e com momentos financeiros parecidos com o Grêmio, né? Que não é o caso de Palmeiras e Flamengo e tal. Em qualquer um desses clubes, se eles tivessem Rodrigo Eli no ataque e ele entrasse, seria o suprassumo da bizarrice. O Renato não sairia demitido, ele sairia preso do estádio, algemado. Cara, no Grêmio, essa bizarrice, ela é desidratada. Porque se tu for parar pra pensar, tá, beleza, tem todas as lesões, tem muita gente lesionada, nem tanta assim, mas tem gente lesionada, principalmente o Diego Costa, né, a principal lesão. Tem uma galerinha do ataque ali, uma galerinha não, tem o Soteldo na seleção do país dele. Beleza, tem alguns desfalques por um motivo ou outro. E os atacantes possíveis de estarem em campo já estavam. Gustavo Nunes, Nathan Fernandes e até o abençoado do JP Galvão. O Renato quis, e aí podemos discordar ou concordar se está certo, está errado, ele quis botar mais uma peça ofensiva no time para ir para frente, para ir pro aquele Deus nos acuda dos últimos minutos. Cara, olhando quem tinha disponível ali, quem vocês botariam? Ah, daí alguém vai dizer, não, mas eu botaria um meio de campo, eu botaria mais um zagueiro, eu botaria mais um lateral, botaria... Tá, beleza, tu pode ter essa discordância aí, botaria mais um lateral, se bem que lateral não tem também, mas enfim, mas em querendo o Renato botar mais uma peça ofensiva, é tão bizarro assim botar o Eli? Até eu lembrei que no último jogo eu tava criticando o Galvão e eu falei, cara, é inacreditável. O Rodrigo ele é um zagueiro ruim, contestado, e ele consegue ser ofensivamente mais perigoso que o Galvão. Eu falei isso no meu Twitter no último jogo, né? E de fato ele chutou a bola na trave, depois ele deu, acho, uma cabeceada e foi perto, ou o goleiro defendeu, não me lembro o que aconteceu, mas ele teve umas duas chances boas no último jogo, né? Indo pro ataque. Ironicamente, o Renato botou ele no ataque esse jogo junto com o Galvão, né? Esse foi o problema. Mas o Galvão tinha entrado no jogo também na reta final. Então, assim, pra mim é claro que o furo é mais embaixo, cara. Pra mim é claro, porque daí as pessoas falam, ah, tem que derrubar o Renato, tem que cair, parem de proteger o Renato, os Renatetes. Cara, não é isso. Quem tá falando aqui fez, não vou dizer fez campanha, mas eu dei a minha opinião no sentido de trocar de treinador no começo dessa temporada. Gente, trocar agora, primeiro, seria trágico. E não é pelo motivo que as pessoas. Que as pessoas binárias falam, tem gente que acha que só pode ser o Renato treinador, se ele sair, o Grêmio cai e não sei o quê. Não é assim, mas tudo tem contexto. E sim, o Renato cair é uma turbulência no clube Grêmio muito maior do que o Thiago Nunes cair, muito maior do que a maioria dos treinadores caírem. Ele é uma estátua, de fato. O Renato cair hoje bagunça o clima do clube de uma forma muito significativa. Muito. Inclusive com o elenco, porque tem muito cara ali que tá lá graças a ele, da confiança dele, que recebeu o telefonema dele para estar no Grêmio. Então tem muita coisa envolvida nessa queda do Renato, que ela é muito maior, faz muito mais barulho do que quedas normais no Grêmio, principalmente se tratando de Renato. O primeiro ponto é esse, né, que eu acho que vai mais atrapalhar do que ajudar. E o segundo ponto, cara, que eu não vejo o Renato como grande vilão desse fracasso na sequência de derrotas no Brasileirão. Como eu falei, perder 6 seguidas é óbvio que vai ter erros do treinador no meio dessa conta aí. Mas, cara, o Mourinho erra. Só que às vezes o Mourinho erra e o time dele, em vez de fazer 5-0, faz 2-0. Né? Em vez de ir para semifinal da Champions, cai nas quartas. Né? Agora o Renato, com o elenco que tem, talvez o erro dele às vezes custe mais caro. Mas principalmente, cara,
Eu não tô achando que o Grêmio tá jogando tão mal assim. Eu não tô vendo um time perdido em campo, sem norte, com clima dilacerado, aquela coisa assim, nossa, vai jogar esse jogo aqui por 6 anos e não vai fazer gol. Não, cara. Eu acho que de fato a gente tá com um pouco de azar, sim. Tirando esse do Bragantino, que foi com os reservas, o Grêmio competiu contra o Flamengo. Teve momentos que a gente pensou que podia ganhar. O Grêmio competiu com o Botafogo, dois times ali brigando na ponta. O Grêmio competiu contra o Inter. O Grêmio competiu contra o Fortaleza, daí beleza, não é tanto mérito assim, mas competiu também, teve chance de ganhar. E aí toma um gol, aí tem um azar, aí a bola não entra. Olha o gol do Inter hoje, gol de chiripa. Mas mais do que isso, mais do que ser um gol de chiripa, jogada do Alan Patrick. Jogadaça do Alan Patrick e cagada generalizada da nossa defesa. Né? Um se atrapalhou, o outro tinha que tirar de um jeito e não tirou, outro não tirou do outro, olharam, bateu, entrou, gol. Então, erros da nossa defesa e méritos do camisa 10 do Inter. E do próprio zagueiro, né, o Vitão ali que cabeceia. Né? Aí contra o Flamengo também, parece que vai dar, mas o Pedro vai lá e decide. É sempre assim, cara. Afinal de contas, futebol se faz com jogadores de futebol. No final das contas é sobre isso. Sabe? Então, assim, a gente vê que às vezes tá ganhando apesar do técnico, às vezes tá perdendo apesar do técnico, né, enfim, tem cenários e cenários. Eu acho que o Grêmio tá competindo. Tá competindo. Né? Teve como a gente sonhar com vitórias, ou pelo menos alguns empates em todos esses jogos. Eu diria até com vitória em todos esses jogos. Né, que perdeu. A Bragantino foi com os reservas, é diferente e tal. Qual foi a outra vitória? Acho que teve uma derrota que foi até antes da enchente, né? Daí é outro contexto também. Mas assim, cara, primeiro que eu acho que caiu o Renato no Grêmio, neste momento, a turbulência fica maior, sobretudo num ano que já tá delicado, né? Eu evitaria ao máximo. E segundo é isso, cara, eu nem acho que ele é o grande problema. Eu acho que, tipo, se tivesse outro treinador aqui, não ia ser talvez 6 derrotas seguidas, talvez ia ser 7, ou talvez ia ser 4, e um empate, uma vitória, sabe? Porque, cara, não adianta a gente ficar a cada 4 meses trocando de treinador e todos eles botando o Galdino pra jogar, porque era quem tinha. E às vezes é só o Galdino que tem mesmo, cara. Então o furo é muito mais embaixo, é elenco. É elenco. O time tá competindo, o Grêmio tem chance de ganhar desses caras, mas eventualmente vai ganhar. Tu vai ver, daqui a pouco a gente vai pegar o Palmeiras e vai ganhar, ou vai pegar o São Paulo no Morumbi e quando vê ganha. Acontece, mesmo com um elenco pior né, com problemas. Só que, cara, a gente está sempre numa corda esticada, no limite, que se não tiver um pouquinho de sorte, se não tiver um pouquinho disso, se não entrar aquela bola, se o outro não está inspirado, se 2 ou 3 ali não estão inspirados, e geralmente são os guris ainda, né? Onde a direção não tem mérito nenhum, né? O Natan, o Gustavinho, então assim, o nosso sopro de esperança ainda por cima nem são contratações, para ver o nível que a gente tá enfiado de elenco sucateado, né? Eu falei mais cedo também no Twitter, o Grêmio parece que vem num processo de apequenamento do time, né? Via elenco, desde a antiga gestão do Romildo, dos últimos anos de Romildo, cara. Aí parece que rolou uma pausa pra gente ver Soares jogar no Grêmio. Oh, que grandeza! Aí no minuto seguinte que o Soares foi embora, o processo de apequenamento parece que continuou, cara. Sabe? Então assim, tem que seguir cobrando o Renato, ele tem algumas culpas em alguns momentos específicos aqui ou ali. Eu achei que o último jogo foi muito na conta dele, por exemplo. Agora, o foco tem que ser na janela, cara. Tem que ser na janela, e eu já tô com medo que essa janela vai ser feita pelos mesmos caras das últimas. Né? O Brum parece estar perdido, esse Vivian, eu nunca vi nada dele. O Brum, pelo menos, né, tava ali no bolo do Soares, do Cristaldo, que eu acho que foi uma boa sacada. O Carbajo, eu tenho dúvidas ainda, mas beleza. É uma boa tentativa, mesmo que dê errado, é um bom erro. Mas depois disso, cara, depois disso, o Brum, assim, né, desconectou do mundo, e esse Vivian sequer tava naquela primeira janela mais decente, né, que acabou sendo ótima pelo Soares, mas que não foi espetacular também, exceto pelo Soares. Agora, as outras todas, cara, foram pavorosas. E e isso tá cobrando o seu preço, né? Então, pra mim, tinha que cair todo o departamento de futebol e tinha que entrar
gente capaz, né? Gente do gabarito do Rodrigo Caetano, que a direção queria no início da campanha, falava dele, não sei o quê. Tem que entrar, talvez, até mesmo vice-presidente de futebol, com outra pegada, com outro olhar, porque, cara, do jeito que tá acontecendo, Mike, não, assim, não dá, cara, não dá. O Grêmio não vai suportar isso por muito tempo, cara. Não vai suportar esse tipo de contratação por muito tempo. A gente se mijou nas calças quando chegou o Pavon, assim, o nosso grande astro, que era reserva do Galo, cara. Era reserva do Galo. O Grêmio é do mesmo tamanho do Galo. Se a gente for botar os títulos na prateleira aqui, o Grêmio é maior até. Sabe? E a gente tá se mijando nas calças porque veio o Pavon e os atleticanos assim, ó. Ah, tá, pega esse cara aí. Sabe? Esse é o tamanho do Grêmio. E se tu tira o Pavon dessa janela, né? Ah, veio o Soteldo porque o Santos caiu e tal, beleza, o Soteldo também é interessante. Cara, e acabou. Aí pegaram o Diego Costa em fim de feira porque fracassaram em todas as tentativas de centroavante, cara. Sabe? Aí traz o Mike, manda o Cuiabano embora e traz o Mike. Que isso, cara? O cara que não deixou saudade. Eu acompanhei, me dei o trabalho de acompanhar na época o Twitter do Guarani comunicando a saída do Mike. Os torcedores do Guarani estavam cagando pro Mike. Sabe? Então, tipo assim, pelo amor de Deus, sabe? Eu vi mais um jogo que, sinceramente, foi decidido pelo elenco. Foi decidido no detalhe, é verdade, a gente pode chamar também um pouquinho de sorte, de azar, mas, cara, na hora que o caldo entornou, o Alan Patrick fez a jogada, o Vitão cabeceou, e aí a gente ainda entregou o gol pros caras ali, batendo cabeça. E futebol é isso, futebol é jogador de futebol. O próprio Renato já mostrou em mais de uma ocasião que com um jogador de futebol ele faz o time jogar futebol. O Grêmio, o Flamengo, o Fluminense, né? Então, cara, só que chega uma hora que fica difícil, cara. Chega uma hora que fica difícil. O elenco é fraco e desequilibrado, sabe? E não é passar pano pro Renato, porque eu acabei de dizer, eu faço várias críticas a ele, só que eu fico aflito quando eu vejo essa crítica contundente ao Renato. Não treina, não sei o que, é que, cara, isso tira, na minha opinião, o foco do problema real, que é o elenco. Um elenco sucateado há anos. Um elenco que o Pavão vira rei quando vem, porque a gente tá acostumado com migalha, cara. Que isso, o Grêmio tem que virar essa chave, cara. E tem que começar urgentemente nessa próxima janela. Com acertos, com ousadia, com dinheiro, botando a mão no bolso também. Não é só pegar o troco da bala, o cara que sobrou ali, a oportunidade. Não, tem que botar um pouquinho de mão no bolso também. É clube de futebol. Pelo amor de Deus, sabe, cara? Enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar aqui debatendo o erro do Renato, que botou o Galdino no lugar do Eli, que botou o Eli no lugar do JP Galvão, e aí, cara? E aí a gente vai ficar debatendo até amanhã, até depois de amanhã, sabe? E não vai para lugar nenhum, assim, tem que começar a mexer no tamanho do Grêmio. E o Grêmio tá se apequenando, o Grêmio tá virando um Goiás. O Grêmio tá virando um Goiás, cara. Nas contratações, no elenco, sabe? A gente não pode se conformar com isso, cara. Olha o Inter aí, mais fudido que a gente financeiramente. E os caras têm 3, 4 opções de centroavante melhor que os nossos, todos, talvez. Sabe? Inacreditável, assim, não dá pra deixar descolar dessa forma e não dá pra ficar botando culpa em Renato, em torcida e não sei o que. Não, calma aí só um pouquinho, cara. Cada um tem suas culpas e elas existem, mas o foco central de o Grêmio tá patinando desse jeito é o elenco. O Renato, com um elenco robusto, forte, bom, numeroso, o Renato podia errar à vontade que ele não ia perder 6 seguidas. A gente já está lamentando agora que a gente não conseguiu assumir a liderança, ou que a gente caiu fora do G4 por causa dos erros do Renato. Só que como ele não tem material humano decente, os erros dele implicam lá embaixo. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.